Paz seja convosco, hoje é dia 29 de novembro de 2020. E eu quero compartilhar algo a qual o Senhor Ele me ensinou durante essa semana. Não adianta eu conquistar, eu ganhar, eu adquirir qualquer coisa se eu não sei fazer uso. Por muitas vezes nós oramos pedindo por um casamento ou pela restauração desse casamento. Por muitas vezes nós oramos pedindo por um ministério maior. Por muitas vezes nós oramos pedindo por dons, por talentos. Nós oramos clamando ao Senhor para conquistar uma casa, um carro, para poder viajar, para poder ter um emprego ao qual nós desejamos. Mas o Senhor, Ele me ensina e Ele te ensina que de nada adianta nós conquistarmos se nós não sabermos usar da forma correta. Quando nós compramos, seja um eletrodoméstico, seja um celular, seja até mesmo um móvel para dentro da nossa casa, todos esses objetos, eles vêm acompanhado do seu manual de instruções. Manual de instrução é nada mais do que um explicatório da maneira correta de como você vai fazer uso de algo. E nas nossas vidas, nós também precisamos do manual. Existem pessoas, assim como eu, que pediram para Deus um relacionamento, mas que não souberam fazer o uso correto. E não adiantou nada pedir, não adiantou nada ter, se foi usado da maneira incorreta. Existem pessoas que clamaram por um emprego e quando conseguiram essa vaga de emprego, elas se afastaram de Deus, elas se acharam mais do que os outros, e não adiantou nada conseguir o emprego se não soube usar da maneira correta. Existem pessoas as quais antes eram pessoas humildes e depois que conquistaram um carro, uma casa, elas mudaram. Elas não souberam fazer o uso correto. E a palavra do Senhor fala lá em 1 Samuel 17, no versículo 38. Esaú vestiu a Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. O rei Saul dispôs a Davi um armamento que na época era o que havia de melhor. Quando nós pedimos para Deus, quando nós temos um coração contrito, muitas vezes o Senhor Ele permite com que nós venhamos, ainda que nós não sejamos tão merecedores, mas o Senhor Ele permite com que nós venhamos conquistar algumas coisas, e o Senhor Ele permite com que as nossas escolhas erradas futuramente venham nos ensinar algo. E aí é que nós aprendemos, quando nós ouvimos a voz de Deus, que de nada adianta nós termos se nós não sabemos usar. O versículo 39 nos revela isso que eu estou falando para vocês. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou tudo aquilo sobre si. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pôs-lo no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Davi, ele reconheceu que ele não sabia usar. Por mais que fossem os armamentos mais potentes que tinham naquela época, ele foi humilde em reconhecer que ele não sabia usar. Mas ele poderia, talvez, não ter falado que ele não sabia usar e ter usado de maneira incorreta. Mas se ele tivesse usado de maneira incorreta, se ele tivesse
guardado no seu orgulho e não renunciado e não declarado que ele não sabia usar, ele teria perdido a guerra. Ele teria sido morto pelo gigante filisteu. Mas ele reconheceu que ele não sabia usar, ele não sabia fazer uso daquilo. Ele possuía aquilo, mas ele não sabia fazer uso, porque nunca antes ele havia visto. Ele não conhecia. E por muitas vezes nós temos nos deparado com coisas nas nossas vidas, com situações, com petições realizadas, as quais nós não sabemos usar. E por não sermos humildes o suficiente, achando que tudo nós sabemos, achando que porque o Senhor permite certas situações, achando que o Senhor é conosco. Nem tudo que o Senhor permite, Ele está no negócio. Tem coisas que o Senhor permite acontecer para que nós venhamos abaixar a cabeça e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. No versículo 45, Davi, ele diz: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Além dele reconhecer que mesmo que ele tivesse na mão todas as armaduras, todo o armamento que o próprio rei o deu, além dele reconhecer que ele não conhecia aquilo, que ele não poderia fazer uso porque ele não sabia como usar, ele reconheceu que ele estava indo em nome do Senhor. Ele reconheceu que ele não precisava de algo tão grandioso, se ele tinha algo mesmo que simples, mas que ele sabia usar e que era da aprovação de Deus. O que você tem pedido para Deus e o que você já conquistou, mas que você ainda não tem o manual de instruções? De nada adianta você ter dons se você não sabe como usá-los. De nada adianta você ter buscado em Deus um casamento se você não sabe como levar esse casamento. De nada adianta você ter conquistado um emprego se você não tem honrado o seu Deus e se você não sabe como desfrutar desse emprego. O que eu quero dizer hoje é que nas nossas vidas nós temos um manual de instruções para todas as escolhas, para todos os pedidos, para todas as buscas. Nós temos um manual de instruções. De nada adianta você ter, você conquistar e você receber se você não sabe usar. Pai seja convosco, Deus vos abençoe.